Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 5 de junho, nós estamos com o Alimento Diário, essa série, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 8. Autor, Apóstolo Paulo, parte 2. Ó Senhor Jesus, a Bíblia está mostrando para nós, através do alimento diário, Senhor Jesus. Nós estamos percebendo o encargo de Paulo. Paulo não só deixou para nós escritas muitas coisas, muitas advertências, caminho, procedimento, Senhor Jesus, mas a Bíblia também nos conta o seu modelo, o seu procedimento, o seu coração pela palavra, ó Senhor Jesus. Ele sabia que ia ser perseguido, que ia sofrer, mas uma coisa é saber e outra coisa é realmente passar pela situação. Mas mesmo diante disso tudo, ele sempre procurou manter o seu coração puro para fazer a vontade de Deus, para transmitir a palavra de Deus com fidelidade, com pureza, Senhor Jesus. Ele procurou sempre, cumprir a vontade de Deus, exercitando o Espírito, para nunca se voltar contra Deus, mas sempre levar adiante o propósito de Deus, ó Senhor Jesus. E fica para nós, não só a sua palavra, a sua revelação, mas também o seu modelo, a sua pessoa. E nós também precisamos de modelo hoje, para viver a vida da igreja. O Espírito quer conduzir todas as coisas, e a gente precisa aprender a ser obediente ao Espírito. Na pessoa de Paulo, a gente precisa ficar encorajado. Ele não era super-herói, ele sofreu muitas situações, mas ele não abandonou a visão que Deus deu para ele. E é isso que a gente precisa também. A gente precisa prosseguir com uma visão clara. Isso tem que governar a nossa vida, porque o fim dos tempos estão chegando e o inimigo também está intensificando as coisas. Mas o Espírito, Senhor, Jesus, está nos dando tudo aquilo que é necessário. Por isso a gente precisa exercitar o Espírito. Que o Senhor nos abençoe com o Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 7 ao 10. Ó Senhor Jesus. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 e 4. Ó Senhor Jesus. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, do versículo 9 ao 16. Ó Senhor Jesus. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém.
Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A partida do apóstolo. Ó Senhor Jesus. O coração do apóstolo Paulo transmitia a palavra de Deus com toda a pureza. Infelizmente, hoje muitos servos de Deus são carentes de pureza. Que o Senhor nos conceda um puro coração para servi-lo por amor, sem procurar fama, aplausos ou elogios para nós mesmos. Nossa função é levar às pessoas a palavra da verdade, enriquecendo-as com a realidade de Deus. Ó Senhor Jesus. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo advertiu sobre a degradação que entrava na igreja. Até mesmo alguns de seus cooperadores se desviaram da verdade e foram atrás de ensinamentos diferentes, filosofias, gnosticismo, mitos judaicos, ascetismo. Ó Senhor Jesus. Pela graça do Senhor, vivemos um bom momento na vida da igreja. Não há em nosso meio lutas por poder ou disputa por posição, pois o Senhor trabalhou em nós, levando-nos à unidade e unanimidade. Somos cúmplices uns dos outros. Tudo isso não é mérito nosso, mas é fruto da obra do Espírito Santo. Por isso, amados, estejamos alertas e não nos permitamos ser corrompidos por ensinamentos diferentes. Ó Senhor Jesus. Pela misericórdia do Senhor, as igrejas têm sido fiéis em seguir a palavra profética, que nos tem levado a ser unidos de alma e coração. Temos pouca força, mas Deus tem feito grandes coisas em razão de nossa pureza. Portanto, não nos descuidemos da palavra profética, mas sigamos sua direção até a volta do Senhor, que se aproxima cada vez mais. O dia está nascendo e o milagre da aurora vem surgindo. Ó Senhor Jesus. A segunda prisão de Paulo se deu por volta do ano 67. Ele fora solto em 64, mas no ano 67 foi novamente preso em razão da perseguição do imperador Nero. O contexto de sua prisão está relacionado ao grande incêndio ocorrido em Roma em julho do ano 64. A cidade queimou por 6 dias e 7 noites, e de suas 14 áreas, apenas 4 permaneceram intactas. Palácios, templos, monumentos, tudo foi destruído pelo fogo. O incêndio causou um grande sofrimento ao povo romano, que foi acometido por enfermidades e miséria. A sensação era de desamparo. Ó Senhor Jesus. Acredita-se que o próprio Nero deu ordens para incendiar Roma com o objetivo de reconstruir a cidade com grande esplendor e nela colocar seu nome. Contudo, a situação ali era caótica, o que fez com que sua popularidade desabasse. Para se redimir de seu fracasso, Nero se aproveitou da impopularidade dos cristãos entre os judeus e gregos não convertidos, colocando neles a culpa pelo incêndio e eximindo-se de sua responsabilidade. Os cristãos foram sacrificados para aplacar a fúria popular e apaziguar as divindades ofendidas. Assim, deu-se início à perseguição oficial dos cristãos com requintes de crueldade. Muitos eram costurados em peles de animais selvagens e jogados aos cachorros para serem despedaçados. Outros eram vestidos com tecidos embebidos de material inflamável, no qual se colocava fogo, e eram usados como tochas vivas nas praças para iluminação noturna. Pelo fato de ser um proeminente líder cristão, Paulo foi preso como um criminoso comum, embora fosse inocente. Ó Senhor Jesus. Em meio a todo esse sofrimento, o apóstolo Paulo ficou só. Durante seu aprisionamento, apenas Lucas estava com Paulo. Por isso, ele rogou a Timóteo, seu cooperador mais íntimo, que fosse vê-lo depressa e levasse consigo João Marcos, pois este lhe seria útil para o ministério. Mesmo naquela situação, Paulo ainda se preocupava com o ministério. Ó Senhor Jesus. Pelo fato de ser cidadão romano, Paulo não poderia ser açoitado antes da condenação. Entretanto, ele ficou no calabouço, lugar úmido, frio e certamente sujo. Prevendo que iria passar frio no inverno ali, pediu a Timóteo que levasse sua capa. Em sua primeira defesa perante o tribunal, ninguém lhe foi favorável. Ó Senhor Jesus. Quando vemos a situação em que Paulo se encontrava no final de sua vida, nosso coração se constrange. Ele foi fiel à visão celestial que recebera até o fim. Ainda que soframos perseguições, sejamos fiéis à comissão que o Senhor nos deu de levar o Evangelho do Reino a toda a terra habitada. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, qual é seu sentimento
ao ler o relato dos últimos dias do apóstolo Paulo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, é perceber, né, que ele continuou sendo fiel, né, à visão que ele recebeu de Deus até o fim. E nós também precisamos receber visão de Deus. Hoje, né, tem se propagado muitas doutrinas falsas, muitas heresias, né, como a Bíblia mesmo relata, né, falsos cristos, falsos cristãos, ó Senhor Jesus, o anticristo, iniquidade, ó Senhor Jesus, hipocrisia, mentira, ensino de demônios, e por aí vai, a lista é grande, ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa realmente ter visão, para que a gente não seja corrompido por nenhuma outra dessas situações, e achar que a gente está seguindo a Deus, achar que a gente está agradando a Deus, mas realmente a gente ter comunhão com Deus de fato. Paulo, ele não abandonou a presença de Deus diante de situações, ele continuava indo na presença do Senhor, foi acusado falsamente, ó Senhor Jesus, mas sempre se preocupando com a vontade de Deus. Ele queria deixar as igrejas funcionando, ele queria deixar, né, tudo bem claro, e graças ao Senhor, né, que tudo isso ficou de exemplo para nós. Nós precisamos também ter a mesma clareza, para a gente não desistir, né? Estamos chegando no fim dos tempos e a gente precisa perseverar até o fim, ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: coração puro para seguir a palavra profética até o fim, ó Senhor Jesus. Né? A gente simplesmente levar a palavra como ensinamento ou como doutrina, não se comprometer com nada. Senhor Jesus, você vai ser um cristão que vai ter uma vida certa, razoavelmente confortável. Ó Senhor Jesus, não vai se importar com muita coisa, não vai se aborrecer com muito, mas se você realmente quiser expressar Deus, ó Senhor Jesus, cumprir a sua vontade, ser participante da obra de Deus, ó Senhor Jesus, aí fique sabendo que vai ter muita situação, mas vale a pena, porque a palavra profética nos mantém na presença de Deus, e a única garantia para nós, né, de segurança total é na presença dele. Se a gente se perder no meio disso tudo, ó Senhor Jesus, a gente vai ser, né, aqueles eleitos, né, mas que são enganados pelo inimigo, não cumprem a sua função e vão se decepcionar grandemente na volta do Senhor, porque vão ter seguido iniquidade e vão ter sido deixados de fora pelo Senhor. Mas que realmente o nosso coração seja puro e que nós possamos acompanhar o Senhor até o fim e receber o galardão que Ele tem preparado. Graças ao Senhor, que o Senhor tem nos dado essa visão e a gente pode se arrepender e se voltar a Ele. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É interessante, né, a gente perceber que é como que vai chegando no fim dos tempos, a pressão vai aumentando, não é fácil. Senhor Jesus, principalmente quando você está conduzindo a palavra, você está procurando levar na realidade para as pessoas, vem pressão, vem muita situação, e aí muitos não aguentam isso e acabam desistindo. Senhor Jesus. E aí vem corrupção, né? O coração se torna impuro e passam a buscar outras coisas. E é interessante notar que a primeira coisa que as pessoas fazem é começar a acusar o Evangelho. Senhor Jesus. Né? É realmente procurar defeitos, é começar a falar um monte de besteira. É quando a gente cita, né, igual eu acabei de compartilhar aqui no meu ponto-chave e tal, aqui na pergunta, né, que você precisa pagar um preço pelo Senhor, você precisa ir diante de Deus para cumprir sua obra. Aí a primeira coisa que as pessoas que abandonam esse caminho é falar: ih, olha, os irmãos estão obrigando a gente a fazer as coisas. Olha, isso aí não é de Deus não. Ó Senhor Jesus. E começam a reclamar do caminho. Começam a se voltar contra. Começam a dizer que, olha, o irmão está falando isso porque ele quer te julgar. Ele quer julgar você. Ah, Deus ele não está julgando não. A gente não pode ficar julgando os outros. Ó Senhor Jesus. Né? Eu sempre procuro dizer que, olha, nunca olhe para o outro, olhe para si. Toda essa palavra para nos encorajar, para a gente olhar, para ver como é que está o nosso coração, né, diante das situações. Né? Ele mostrou aqui, né, ensinamentos diferentes. Podem ser bíblicos ou podem não ser. Né? O irmão ele cita aqui ensinamentos diferentes como filosofias, gnosticismo. Né? Filosofia, né, é tratar a palavra como um mero ensinamento. Eu estou falando a respeito de Deus como eu posso falar a respeito de música. Meu gosto musical é esse, olha, a palavra de Deus é isso e aquilo. A gente não pode tomar a palavra como uma filosofia. Algo que eu tomei aqui como uma filosofia de vida, eu vou viver por esses princípios aqui. Não é isso. O princípio da palavra é nos levar na presença de Deus. É nos mostrar quem é Deus, qual é o seu padrão, o que o agrada, o que o desagrada, o que o inimigo pode usar. Esse sim, né? O inimigo ele vai querer nos destruir. Ele quer que você se desvie da verdade. Mas principalmente achando que está com ela. Ó Senhor Jesus. É isso que o inimigo quer. Ele quer que você ache que você está com tudo. Senhor Jesus. E aí é mais fácil você se desviar.
né? E por isso que falou também do gnosticismo, né? Que é você até crê em Deus, mas com um certo misticismo. Não, é um Deus sobrenatural, é um Deus que vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vem cheio de conceitos. E aí, se Deus não fizer do jeito que você quer, então ele não é Deus. Mas são todas coisas místicas, né? E aí, se alguém apresentar alguma coisa mística, que de repente não é o caminho de Deus, aí você olha e fala, não, mas é místico, né? É algo sobrenatural, para mim já tá bom. E aí, vai se desviando aos poucos, né? Também tinham mitos judaicos, né? Senhor Jesus. Certas coisas que homens começaram a falar, quiseram começar a falar por Deus e tal, e começaram a inventar coisas, né? Ó Senhor Jesus. E o asceticismo, né? O asceticismo, que é você se esforçar. Não, eu vou me esforçar, eu vou me manter puro, eu vou fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente tem que perceber que se não for pela graça, pela misericórdia de Deus, a gente não consegue dar um passo. Se Deus parar de falar conosco, se Ele parar de nos dar a unção, acabou tudo. A gente não tem capacidade de nada. Por isso que Cristo fala, né, para as pessoas lá em João 6, né? Ele mostra para nós ali, olha, a gente não tem vida em nós mesmos. A gente precisa da vida que está em Deus, Senhor Jesus. Aí ele falou, olha, a minha carne é verdadeira comida. Né? Logo depois que ele fala isso, ele fala, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Ó Senhor Jesus. Ele começa a falar disso e alguns começaram a achar que Cristo era louco. Como é que podia falar isso, comer a carne, beber sangue? Aí já fala ali que alguns já não conseguiam mais acompanhar Jesus. Né? Tá ali o capítulo 5, capítulo 6, ali o Senhor está dando várias instruções ali, ó Senhor Jesus, de João. E aí fala que alguns não conseguiam. E aí ele virou para os discípulos e falou, e vocês também vão me abandonar? Aí Pedro falou, Senhor, para onde iremos se só Tu tem as palavras da vida? Então a gente precisa reconhecer. Né? Hoje a gente conhece irmãos que abandonaram o caminho saudável por causa de doutrinas novas, as novidades aí, ó Senhor Jesus. Coisas falando contra o nome do Senhor. Eu já citei aqui várias vezes, né? Hoje o inimigo quer que você tenha medo de invocar o nome do Senhor. Não pode falar Jesus, porque Jesus é uma palavra isso, isso e isso. Você tem que falar esse outro nome aqui. E não pode falar o nome de Deus, não sei o que, não sei o que. E aí começa um monte de coisa. Aí fala que você não precisa mais de igreja. Fica na sua casa, está tudo certo. Ó Senhor Jesus, não precisa congregar. Não precisa estar no meio dos irmãos. Viva uma vida individual. E como eu já citei várias vezes aqui, quando você está sozinho, você é um super-herói. Você sabe tudo. A Bíblia, isso aqui é fácil de cumprir. Mas quando você começa a conviver com outras pessoas, é que você percebe. Poxa, eu achei que eu era mais firme nessa palavra aqui. Eu achei que eu tinha mais tranquilidade. Né? Ah não, eu sou uma pessoa muito paciente, a Bíblia me ensinou. Aí vem uma situação com alguém, você perde a paciência. Aí o Senhor te mostra, opa, essa paciência que você precisa é a minha paciência, não é a sua própria paciência trabalhada. Então é isso que foi acontecendo, muitos foram abandonando Paulo, porque olha, já entendi a palavra, já vi como é que é, agora já posso ensinar. E outros, não, isso aqui não vai dar lucro não, eu vou fazer uma outra coisa aqui para mim. Ó Senhor Jesus. Outros viram ali, né, Paulo conseguia levar pessoas, movimentar pessoas, mas acharam que era Paulo. E Paulo sempre falou, olha, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele procurava sempre ser fiel ao Senhor. Como a gente já viu durante a semana. Ó Senhor Jesus. Né? Paulo, ele achava que estava seguindo a Deus no judaísmo, cumprindo tudo direitinho. Ele conseguia cumprir toda a lei. Era irrepreensível. Ó Senhor Jesus. Mas isso só estava levando ele a lutar contra Deus com todas as suas forças. Toda a sua religião. Ó Senhor Jesus. A gente não pode fazer isso. A gente não pode se voltar contra o Senhor por causa de opinião, por causa disso, daquilo. Senhor, a gente precisa estar sempre com o coração aberto. Então Paulo, ele percebeu isso. Olha, não vou ficar mais dando murro na ponta de faca, porque isso só vai me machucar. Não vai produzir nada de útil. E aí depois ele percebeu, olha, eu tenho que seguir um outro caminho, eu tenho que aprender a viver no Espírito. E ele procurou trazer isso para nós. Aí traz exemplos, né, de invocar o nome do Senhor, de viver no Espírito, de orar, né, de ter comunhão, de perdoar. Ó Senhor Jesus, de procurar ter coração puro e diante da presença de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso mostrou para nós, olha, ele transmitiu para nós a palavra de Deus com pureza, né? E deixou para nós esse modelo de pureza de coração para poder realizar de fato a vontade de Deus. Não querer fama, aplauso, elogio, né? Querer multidões seguindo, mas realmente levar pessoas na presença de Deus. Ele viu, olha, eu não vou lutar contra Deus, eu vou seguir o seu caminho. Ó Senhor Jesus. Então ele procurava levar essa verdade, uma verdade para enriquecer as pessoas.
com a realidade de Deus, né, com o próprio Deus. Mesmo que alguns, como a gente viu ali em 2 Coríntios, estivessem julgando ele como pobre, mentiroso, ó Senhor, várias outras coisas. Mas ele falou, olha, eu posso ser pobre, mas estou enriquecendo a muitos. Né, sendo tratado como mentiroso, mas sempre falando a verdade. Senhor Jesus. Né, ali, sempre levando as pessoas a uma verdade, alguém enriquecedor e sendo tratado como alguém que estava enganando. Ó Senhor Jesus. Mas é por isso que a gente leu e orou, né? 2 Timóteo. Se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai ser perseguido. Ou seja, se você quer viver expressando Deus, mas dependendo do Senhor, você vai ser perseguido. Porque você não está gerando nada para você. Quando você gera pessoas que concordam com você, que gostam de você, que você conquistou, elas vão te defender. Agora, quando você está levando as pessoas diante de Cristo, ó Senhor Jesus, muitas vezes as pessoas não vão ter visão do todo. Né? E às vezes você vai ter que ficar ali sozinho. E a gente precisa ir diante do Senhor. E Ele mostra para nós, olha, a gente precisa perceber que a nossa função é levar as pessoas à palavra da verdade, enriquecendo com a realidade de Deus. Então, a palavra, nosso viver, tem que conduzir verdade e realidade de Deus para as pessoas. É isso que você está nos chamando hoje. Ó Senhor Jesus. E mostrou que Paulo sofreu, mas era por amor ao Evangelho. Ele não se desviou, ele não procurou falar coisas que agradavam os outros, ele não procurou ver moda, isso e aquilo, mas alguns foram atrás de outras coisas. Ó Senhor Jesus, o que o Paulo sempre procurou é mostrar a realidade. Olha, eu vou mostrar para vocês uma verdade, isso precisa mudar, precisa tocar o coração de vocês. Se a palavra não tocar o nosso coração, não adianta. A gente não vai convencer ninguém. Se o Espírito Santo não nos convencer, quem somos nós para convencer alguém? Então a gente precisa realmente perceber os frutos do Espírito. Ele mostrou que hoje nós estamos num bom momento. Né? O Senhor está trabalhando em nós, nos levando a unidade, unanimidade, ser cúmplice um do outro. Né? Não é mérito nosso, mas é fruto da obra do Espírito. Então como eu sempre falo, a gente precisa olhar para nós, olhar que tipo de palavra a gente tem aceitado, qual o fruto que isso está gerando. Está realmente deixando firme na palavra, com clareza. Né? Hoje, algumas pessoas vêm falar, não, a gente não pode falar Jesus e tal. Aí eu respondo para as pessoas, olha, se eu não tivesse já há mais de uma década, né, invocando esse nome, tendo realidade com esse nome, tendo comunhão com Deus através desse nome, eu até podia acreditar nessa narrativa aí, porque ela é bem convincente. Mas a minha experiência com Deus mostra justamente o contrário. Então eu não vou deixar de invocar o nome do Senhor, não vou deixar de falar Senhor Jesus, não vou deixar de falar esse nome Senhor Jesus, porque agora tem uma doutrina disso, daquilo. Senhor Jesus. Eu não vendo o Evangelho, não vendo minha consagração por nada, para ficar bem com alguém, dar um ensino bonito. Ó Senhor Jesus. É o que ele mostrou aqui. A gente não pode se permitir, tem que estar alerta para não ser corrompido por ensinamentos diferentes. São coisas boas, bonitas. Senhor Jesus, com um monte de razões, um monte de explicação, mas a gente tem que lembrar que o inimigo de Deus se disfarça de anjo de luz, e ele prepara todo um caminho para desacreditar o Senhor. Ó Senhor Jesus, para desacreditar a palavra. Então a gente realmente precisa estar ali cuidando da nossa pureza. Né? O Senhor, a gente tem pouca força, mas o Senhor tem conseguido fazer grandes coisas, porque tem nos encontrado no Espírito, tem visto pureza no nosso coração, senão Ele não nos conduziria mais. Por isso a gente precisa cuidar, né, ter bastante seriedade com a palavra profética. Como já viu, na palavra profética é só um termo para dizer, olha, essa é a direção de Deus. Cada um precisa ver a direção de Deus exercitando o Espírito. Senão você vai olhar e falar assim, isso aí de direção de Deus não tem nada. Mas você só vai realmente testificar isso se você exercitar o Espírito. Se você for diante do Senhor. Não é uma questão de concordar ou discordar, mas uma questão de ouvir o Senhor falar. Senhor, se uma pessoa falou algo, depois você não pode dizer que ela não falou. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ter clareza quanto a isso. Então hoje nós estamos vivendo, né, o final dos tempos. Deus ainda tem algumas coisas para restaurar. Nós estamos nesse ponto hoje onde Deus está restaurando tudo. Senhor Jesus. E a palavra profética tem que trabalhar em nós. A gente viu que Paulo no final recebeu uma acusação falsa, né, foi traído. Senhor Jesus foi acusado de ter botado fogo em Roma, depois que Nero mesmo colocou e o negócio saiu ali, né, do controle. Ele queria queimar tudo, né, e começar tudo de novo, mudar o nome de Roma para Nero. Ó Senhor, eu queria botar o nome dele ali na história, né, e conseguiu, mas de um jeito bem ruim.
Ó Senhor Jesus. E aí acusou Paulo. Então na primeira defesa dele, muitas testemunhas falsas dizendo: eu vi ele sim, foi ele e o grupo dele que botou fogo em Roma. E várias pessoas que estavam com ele sabiam que não foram lá, por medo de serem presas também, ser acusados de ser cristão, de estar junto com ele. E a gente viu aqui, né? Eram dados para animais destroçarem, era colocado fogo vivo. Ó Senhor, muita crueldade. Mas a gente vê no meio disso tudo, né, que mesmo assim, Paulo ele não abandonou. Ele ficou só, ó Senhor Jesus. Mas ali, né, preocupado com a vontade de Deus. Ele não estava preocupado com ele mesmo. Ele estava preocupado de ficar ali tempo suficiente para poder realmente levar o evangelho. Então chamou seus cooperadores, né, para poder realmente ser fiel àquilo que Deus estava transmitindo. Ó Senhor Jesus. Que a gente também possa ser esses, né, que vão deixar tudo rodando, tudo diante de Deus, para que Deus possa fazer sua vontade, não só em nós, mas também naqueles que estão ao nosso redor, aqueles que são alvos da nossa palavra. Que o Senhor realmente encontre em nós esse coração puro. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.